Aula 22, slide 4. Bom, nesse slide, no slide 4, nós vamos traduzir o slide 3, pessoal. Então, essa é uma função das variáveis de entrada A, B e C. Bom, olha o que ele fez aí do lado direito, tá? Ele montou a tabela verdade com as entradas A, B e C. Ele colocou a situação, como são 3 entradas e é binário, então 2 elevado a 3, 8. Nós já estudamos isso, isso nós sabemos bem tranquilamente. 8 possibilidades, porque são 3 variáveis, ela pode só assumir 2 valores, 0, 1, então base 2, então 2 elevado a 3, porque são 3 variáveis. 2 elevado a 3, 8. 8 possibilidades. Então aí, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, e vai até no 1, 1, 1. 8 possibilidades. Ele não conta de 1 a 8, ele faz de 0 a 7, porque o 0, 0, 0 da primeira linha aí significa 0, e o 1, 1, 1 da última linha significa 7. E a gente sempre escreve isso de 0 a 7, lembrando que são 8 possibilidades. E ele jogou uma saída S aí, ele chutou, tá, pessoal? Uma tabela verdade aí. Então, a situação 0, a saída S deu 0, a situação 1, a saída S deu 0, a situação 4, a saída S deu 0, e a situação 7, a saída S também deu 0. Então, no slide anterior, o que ele falou que é os maxis termos, né? São todos os termos da tabela verdade. Então, aí está todos os termos. Mas eu disse para vocês, não são todos os termos, são apenas os termos que têm a saída 0. Então, está vendo que do lado direito, mais à direita da tabela verdade, ele colocou o max termo. Então, o que ele fez? Quando a saída é 0, pessoal, a gente vai colocar todas as variáveis de entrada. Em qualquer caso, todas as variáveis de entrada. Então, as variáveis são A, B, C. E ele colocou em OR. Então, max termo coloca as variáveis em OR. A, OR, B, OR, C. Ele fez isso para a situação 0, 1, 4 e 7, que são as entradas que produziram 0 na saída. Então, por isso, é chamado do produto das somas. Nós vamos pegar essas somas e colocar em produtos, que é o que ele vai falando agora, explicando à esquerda. Os valores de A, B e C, para quais S é igual a 0, encontram nas situações 0, 1, 4 e 7, que foi o que nós já descrevemos. O max termo, ou maxi termos, a variável com valor 0 é deixada intacta. A variável com valor 1 é alterada para sua negação. E as variáveis de uma mesma linha são conectadas por OR. Não é uma adição, é por OR. Tá? Então, ó, pessoal, o símbolo é mais, né, de adição, mas é OR. Tá? Então, fica aí, a situação 0, A, OR, B, OR, C. A situação 1, A, OR, B, OR, C. Mas olha que o C é barrado. Então, voltamos aqui na terceira tabelinha que ele fala. Ó, variável com valor 0 é deixada intacta. Variável com valor 1 é alterada pela sua negação. Então, na situação 1, a variável C é 1. Então, ela recebe a barra. Então, fica A, OR, B, OR, C barrado. Isso na situação 1. Vamos para a situação 4. O A é 1. Então, fica A barrado, OR, B, OR, C. E a 7, todas as entradas são 1. Então, fica A barrado, OR, B barrado, OR, C barrado. E olha como é que a gente fala. A barrado, OR, B barrado, OR, C barrado. Bom, então, qual que é a brincadeira aí para a gente montar? Onde a variável de entrada for 1, você barra ela. Qual que é o objetivo aqui, pessoal? Vamos pegar o exemplo, a situação 4. A entrada A é 1. Se você colocar na expressão do maxi termo, vai ficar 1, OR 0, OR 0. Isso dá 1, porque OR basta uma entrada ser 1, vai dar 1. Mas você falou ali no S, né, que é 0. Então, o que eu tenho que fazer com a entrada A? Barrar ela. Então, ó, o A é 1, eu barro ela, a variável, né, ela, portanto. Então, ela inverte, é 1 vira 0. Então, fica 0, OR 0, OR 0. O resultado é 0. O que ele está fazendo aí, pessoal? Ele está colocando as variáveis, substituindo o valor das variáveis no maxi termo, de tal forma que na substituição o resultado é 0. Então,
De forma simples, você faz o maxitermo, que é repetir todas as variáveis com a função lógica OR. E olha quem está em nível alto. Se está em nível alto, você barra. O resultado do maxitermo vai ser igual a zero, como diz a saída S. O maxitermo associado a essas condições, ou seja, o maxitermo zero, são mostrados na tabela ao lado, que foi o que ele fez aí. Eu descrevi cada passo dessa montagem da normal conjuntiva. Pessoal, basicamente, você vai montar a tabela verdade, você vai obter o resultado da tabela verdade, você vai escrever os termos, como ele mostrou aí, o maxitermo, à direita, de cada linha, só onde é zero. E você vai olhar qual entrada está em nível alto. Você vai lá e barra ela, é isso que ele está falando aí. E foi isso que ele explicou em todas as situações aí.